Finalmente chegou o dia, né? Esperado. Hoje nós vamos falar sobre a onipotência de Deus e, assim, é um tema que eu amo, né? Eu amo muito esse tema. Quando caiu para mim, eu fiquei super feliz porque é uma coisa que eu me familiarizo bem e um tema que, assim, eu tenho paixão. Nós vamos começar dando início em Gênesis 17:1, que é a referência do livro que traz aí, né? Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Por que eu trouxe, de tantas outras referências, eu preferi essa referência? Porque Deus, ele vai se apresentar a Abraão como Todo-Poderoso, mas também vai trazer um chamado: anda na minha presença e ser perfeito. Deus, ele se revela e ele chama. E nós vamos conhecer ainda mais profundamente esse atributo divino, que é a onipotência de Deus, para nós vivenciarmos isso, para nós, na nossa vida prática, colocarmos isso, vivenciarmos, vivermos isso no nosso dia a dia. Porque a gente ouve falar assim: nós servimos a um Deus onipotente. As pessoas aí fora falam, né? Ah, Deus é todo poderoso, ele é onipotente. Mas as pessoas vivem como se existisse um Deus onipotente? A questão é, a gente entende a onipotência de Deus, mas a gente entende a onipotência de Deus muitas vezes assim: ele é todo poderoso, mas lá na frente, quando ele vier, que ele vai julgar, que ele vai separar. Então a gente fica vivendo como um Deus todo poderoso que vai agir lá na frente, quando ele voltar para julgar. Mas esse Deus Todo-Poderoso, ele trabalhou, ele trabalha e ele continua trabalhando. E é isso que a gente vai entender hoje. E aí, o que é a onipotência de fato? Já que a gente fala muito sobre onipotência, fala que a gente serve a um Deus onipotente, mas muitas vezes nós não entendemos o conceito de onipotência. Ah, eu sou o Todo-Poderoso. E daí? O que isso implica na minha vida? O fato de Deus ser todo-poderoso, como eu devo andar, como eu devo viver, o que isso vai trazer de ensinamento para mim e na minha vida prática? E é isso que a gente vai entender agora. A onipotência é o atributo de Deus que lhe permite fazer tudo que for da sua santa vontade. A palavra onipotência vem de dois termos latinos: homine, todo, e potens, poderoso, significando, portanto, todo-poderoso. Esse é um conceito do Wayne Grudem. O Wayne Grudem é um teólogo que eu uso muito porque ele tem uma linguagem assim muito simples. Então, qualquer pessoa, mesmo que não entenda profundamente, lendo a teologia do Wayne Grudem, ela vai conseguir entender muitas coisas. Então, o significado de onipotência é esse: Deus é todo-poderoso. E aí, como que a gente sabe que Deus é todo-poderoso? Por que a gente diz, a gente afirma, essa afirmação Wayne Grudem está dizendo? Ele é todo-poderoso, homem de todo, poderes poderoso. É uma afirmação do Wayne, é uma afirmação que a gente escuta aí: Deus é todo-poderoso. É uma afirmação que nós colocamos, mas como sabemos realmente que Deus é todo-poderoso? Isso não pode ser uma afirmação minha, nem uma afirmação do Grudem, nem de nenhum outro teólogo. Mas a Bíblia afirma que Deus é todo-poderoso. E por isso nós entendemos que Deus é todo-poderoso. Porque quando Deus chama Abraão, ele chama já se revelando. E aí a gente vê várias passagens desse Deus que se revela em todo poder. Vamos para Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui nós entendemos que do nada Deus fez todas as coisas. Do nada, Deus não precisou de matéria pré-existente, Deus não precisou de nada, e pelo poder da sua palavra, todas as coisas foram feitas. Pelo poder da sua palavra, ele fez os céus, a terra e criou todas
A expressão usada aqui do nada, como foi falado na aula anterior, é ex nihilo. Deus não precisou de nenhuma matéria. E olha que interessante, porque a gente vê Deus se revelando a Abraão, né, na época, se revelando a ele. O pai dele era um idólatra, né, servia a vários deuses. E o Senhor se revela a ele dizendo: não, sou eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu que criei todas as coisas, ande comigo e você terá entendimento, você será perfeito. E aí a gente vê do nada Deus criando todas as coisas, e a diferença entre esse Deus que chamou Abraão e os demais deuses é justamente esse pleno poder, a onipotência. Ou seja, Deus não precisou de nada e nem de ninguém para criar todas as coisas. Como a gente vê em outros relatos de outros deuses, a gente vê na mitologia, por exemplo, o relato da criação, os deuses usando sempre uma matéria, alguma coisa que já existia, para que tivesse existência de outra coisa, ou seja, viesse a formar outra coisa baseada naquela matéria, em cima daquela matéria que já existia. E o nosso Deus não. Pelo poder da palavra, ele fez todas as coisas, né? E naquela época existia muito disso, não, foi criado porque saiu disso aqui, o universo foi criado a partir de alguma matéria, a partir de algo, a partir do nada, Deus faz todas as coisas. Então ele deixou isso muito claro nas Escrituras. Outra passagem nas Escrituras está em Salmos 33, 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Outra passagem também que a Escritura fala está em Salmo 115. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Outra passagem, Salmo 135, 6. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então, nós podemos dizer que a onipotência divina é Deus fazendo tudo o que lhe apraz, tudo o que Ele tem vontade. Mas aí a gente pensa assim: poxa, Deus faz tudo que tem vontade, faz tudo o que quiser. Sim, Ele faz tudo o que Ele tem vontade. Mas a gente tem que entender que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, o querer de Deus, Ele vai executar o ato. A gente não pode falar assim: olha, Deus quer fazer isso. Eu entendo que Deus é onipotente, mas Deus não faz isso não, porque Ele quer fazer, mas Ele não consegue. Ele quer fazer, mas Ele está limitado por circunstâncias. Deus quer fazer, mas você não está colaborando para que Deus faça. A gente escuta muito isso. Olha, Deus quer trabalhar na sua vida, mas você não está deixando. Olha, Deus quer fazer isso, mas você não está permitindo. Olha o que está acontecendo no mundo. Deus está muito triste com todas as coisas que estão acontecendo, Ele não pode fazer nada. A Bíblia não diz isso. Quando Deus quer fazer, não há limites para Deus, tá? Então, existe um conceito que a gente fala muito, questão do livre-arbítrio, que a gente usa muito. Eu tenho livre-arbítrio, eu possuo livre-arbítrio. O único que possui livre-arbítrio é Deus. Por que Deus é o único que possui livre-arbítrio? Porque Ele pode fazer todas as coisas sem ser influenciado por nada e sem sofrer nenhuma consequência dos seus atos. Então, essa é uma característica que só pertence a Deus. Ele tem domínio sobre tudo e não há limitações para Deus. Por isso que a onipotência é um atributo incomunicável, porque o homem, ele não é onipotente, ele pode ter poder sobre algumas coisas ou sobre alguns elementos. Mas o homem não tem poder sobre todas as coisas, e mesmo aquilo em que o homem tem poder, ele acaba sofrendo as consequências daquilo, ou benéficas ou maléficas do que ele está fazendo. Mas Deus, Ele não sofre nenhuma consequência das suas atitudes, da sua vontade, do seu querer.
definição de onipotência que eu achei muito interessante, pode botar aí no slide, por onipotência de Deus, se entende nada mais do que ele ser a base e a causa original de todas as coisas. Bom, esse teólogo é um teólogo alemão, se pronuncia Bach, algo assim, para quem sabe, é um nome que eu sei, mas eu achei a referência muito interessante e muito pertinente. Ele é a base e a causa original de todas as coisas. E como a gente sabe disso? A gente pode afirmar isso? Não é uma afirmação simplesmente que surgiu da cabeça do teólogo. É uma afirmação baseada nas Escrituras. Antes que os montes nascessem e que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade. Ou seja, Deus sempre foi, Deus é, Deus sempre será. Ele é o Deus onipotente. Ele não é um Deus que se tornou onipotente. A gente vê nos filmes, nos relatos mitológicos, a guerra dos deuses, quem tem mais poder, um deus junta com o outro, para guerrear, para dominar aquele território e tal. Deus é todo poderoso, de eternidade a eternidade. Sempre foi, sempre será. O quarto parágrafo da revista de vocês aí, vocês podem acompanhar, e eu acho que está aqui no slide também, o que a onipotência realmente significa, Sproul vai dizer, é que Deus mantém poder absoluto sobre sua criação. Nenhuma parte da criação está fora do alcance e da abrangência do seu controle soberano. Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele continua governando, sempre governou e há de governar. Então, agora que nós já conhecemos, né, já entendemos a definição de onipotência, bom, a gente já sabe o que é onipotência, a gente já sabe as características da onipotência, a gente vai analisar um pouquinho mais profundamente, tá? E entender alguns aspectos. O aspecto, tem inúmeros aspectos, né, gente? Muita coisa, porque quando a gente começa a estudar é fonte inesgotável. Mas a gente vai pontuando alguns, tá? Eu pontuei aqui aspecto 1, não sei se está no slide. Ele é o Criador e sustentador. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Bom, quando eu coloquei assim em negrito, é para dar ênfase, em suas obras, a glória e a majestade. O que isso quer dizer? Em suas obras, a glória e majestade. Domínio. Domínio. Glória e majestade são obras de quem reina, de quem governa, de quem domina. Então, as obras de Deus, Deus demonstra em suas obras que Ele é dominador, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas que obras são essas? Se eu falar para... A gente fala aí, olha, tá vendo? Deus governa, Deus dirige, Deus é Senhor, Deus é onipotente. Quais são essas obras? De que obras o salmista está falando? Que obras são essas que mostram que Deus é poderoso, que Deus é criador, que Deus é soberano, que Deus está acima de tudo e de todos? Quais são essas obras? Essas obras são a criação, que já foi relatada, que do nada Deus criou todas as coisas. O êxodo, porque o êxodo, com mão forte, o Senhor tirou o povo do Egito. Não foi pelo poder do povo, era um povo subjugado, pequeno, que estava crescendo, lógico, e aí começou a despertar aquele medo nos egípcios. Mas aquela nação escrava, Deus tirou com mão forte, conduziu pelo deserto, não deixando que nada faltasse àquele povo. E a outra obra
que mostra a majestade é a entrada na terra prometida. Ou seja, quando Deus fala para Josué, vai lá e toma a terra que eu te dei. Não foi a mão de Josué, foi Deus que deu. Então são essas obras que o salmista está relatando. Que essas obras mostram um domínio, um poder, um senhorio absoluto. Mostra que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. O outro aspecto, que que também tem a ver, ele tem domínio sobre todas as coisas. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Próximo slide. Não está aí não, né? 2 Crônicas. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. E não há quem te possa resistir. Uma das minhas citações favoritas. Então, no Antigo Testamento, pode passar, por favor. No Antigo Testamento, nós vemos a ação de Deus, o Deus de Israel, vencendo todos os deuses do Egito, porque cada praga ali simbolizava um Deus. Então, o Senhor vem e mostra o seu poder sobre todos os deuses. Deus venceu ali foi realmente uma guerra de deuses. Deus mostrou ali o seu poder. Porque existiam deuses territoriais também, aquela questão, deuses que dominavam sobre alguns territórios, essa crença. Então Deus vai ali, né, e através dessas pragas, Deus mostra o seu poder absoluto. Então, Deus, cada praga ali simbolizando Deus venceu todos, mostrando o seu poder, mostrando o seu senhorio. Como diz no Salmo 24, 8. Deus é o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Deus ali mostrou o seu braço forte, o seu poder. E assim como no Antigo Testamento, Deus demonstra o seu poder, no Novo Testamento, também Deus demonstra o seu poder na pessoa de Jesus Cristo, né? Mostrando a sua autoridade e poder. No meio da tempestade lá, o Senhor acalma e os discípulos vão dizer em Mateus 8, 27, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eu penso nessa passagem aí, eu penso no terror dos discípulos e eu penso assim, não é, a gente lê assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas eu imagino os discípulos falando, com a boca aberta, queixo caído, quando Jesus acalma com tudo ali, quem é esse? Até o vento e o mar lhe obedecem. Com aquela admiração, com aquele espanto, o Senhor mostrando o seu poder, a sua soberania. Então, Tim Chester, ele vai dizer que diante do Deus verdadeiro, todos os outros ídolos são revelados em sua impotência. Deus é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Outro aspecto é que ele domina em amor. Isso é muito interessante, gente. Por quê? Deus é todo poderoso, ele faz do jeito que ele quer, o Senhor faz do jeito que ele quer, o Senhor faz de qualquer maneira? Não. O Senhor domina em amor. Esse domínio não é tirânico. Como a gente escuta aí, o Deus de vocês matava, o Deus de vocês isso, o Deus de vocês era cruel. E a gente, quando vai pregar ou falar a palavra para os ímpios, né, para as pessoas que não creem, é justamente o que elas levantam. O que Deus fazia no Antigo Testamento? Mandava matar, destruir. Então, a gente vê que esse domínio de Deus, para nós que somos salvos, para nós que entendemos a palavra, para nós que estamos debaixo da mão desse Deus onipotente, esse domínio não é tirania. Deus não domina em tirania, ele não é um tirânico. E aí, como é que eu sei disso? A Bíblia. Não foi ninguém que me disse. O Espírito testifica em nós, mas não foi ninguém que nos disse. A Bíblia nos diz. Isaías 64, 4. Pode passar?
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Outra passagem é Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bom, vos dar o fim que desejais. Aí algumas pessoas podem falar assim, poxa, mas esse Deus é onipotente, que fim? Tem gente que está sofrendo aí, tem um fim triste e tal. Que fim é esse que as Escrituras estão falando? O fim que todo cristão deseja. Naquele grande dia, quando o Senhor voltar, ouvir de Jesus, vinde, benditos do meu Pai, benditos do meu Pai. Esse é o fim que o cristão deseja, morar com Cristo, estar com Cristo, viver com Cristo. E a palavra nos diz que Ele garante isso, pelo seu poder, pela sua onipotência. Ou seja, Deus trabalha sustentando, preservando todas as coisas. Por quê? Por causa do seu poder. Então, a onipotência e a liberdade de Deus, embora sejam atributos assim distintos, elas andam lado a lado. Como já foi falado aqui anteriormente, um atributo ele nunca está isolado, um atributo sempre está atrelado a outro atributo. Às vezes, aí a gente escuta falar assim atributo, mas falando de uma forma mais clara, o que é um atributo? É uma virtude. Eu prefiro falar assim, porque é uma virtude que Deus tem. Tá? É uma característica, um predicado. Uma virtude fica mais bonito, né? Uma virtude que Deus tem. Então, Ele tem pleno poder e Ele tem a plena liberdade. Então, foi aquilo que eu falei em questão do livre-arbítrio, que não é uma realidade para nós, é uma realidade para Deus. A liberdade de Deus, o que significa liberdade de Deus? A liberdade é o atributo por meio do qual Ele faz tudo que lhe apraz, tudo o que Ele tem vontade, tudo o que Ele quer. Tudo que Ele quer é bom, é agradável, é perfeito. Outro aspecto é o seu poder tem caráter proposital. Ou seja, Deus fez as coisas porque Ele quis fazer simplesmente? Ou Deus fez as coisas e deixou a cargo dos homens? Deus fez as coisas e, como diz o deísmo, deu corda no relógio e deixou os homens? Não. A onipotência de Deus tem caráter proposital. Ou seja, a onipotência se caracteriza por seu aspecto responsável. A onipotência de Deus é responsável. O seu poder, ele não é limitado. O poder de Deus não é limitado. Mas o poder de Deus é direcionado e proposital. Tem um propósito. Não é Deus largou e deixou a cargo dos homens. Ou o teísmo aberto, né, que vai dizer que é uma forma assim mais sutil, né, que vai dizer que, olha, Deus criou, Deus até se relaciona, mas Ele só vai se relacionar quando a coisa estiver pegando fogo. Quando o negócio estiver feio, Ele vai lá e vai intervir. Não. Deus, Ele trabalha o tempo todo. Então, essa liberdade expressa o fato que ele possui, a liberdade diz que ele possui plena liberdade para agir em conformidade com o que é justo, santo e verdadeiro. Nós não somos deístas, não somos do teísmo aberto, nós cremos num Deus soberano, poderoso, Senhor de todas as coisas. Gênesis 17:1, que é a primeira referência, como eu disse, na revista, mostra isso. Mostra essa questão da responsabilidade. Assim como Deus, na sua onipotência, ela é direcionada, ela tem um caráter proposital.
ela é responsável. Podemos trazer isso para a nossa vida também. A questão daquilo que está na nossa mão, a gente direcionar com responsabilidade. Todo o atributo de Deus, ele nos ensina algo, até mesmo os atributos incomunicáveis. Até mesmo aquilo que ele não partilha conosco. Ou seja, de certa forma, aquilo em que nós temos o domínio, nós temos que ser responsáveis. Tá? Então, Deus ele se revelou para Abraão com um propósito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora você anda na minha presença. Ser perfeito. A responsabilidade daquilo que está diante de nós. Salmos 104, 14 e 15. Está aí? Isso. Olha só a questão da responsabilidade de Deus, do caráter proposital direcionado de Deus. Tu fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. De sorte que da terra tire seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Aqui mostra o domínio de Deus, Deus providenciando todas as coisas e o governo produtivo. Deus governando para o bem do homem e de toda a sua criação. Como diz, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para Deus nos dar o fim que nós desejamos, Ele tem que estar controlando a história. Ele tem que ser o Senhor da história. Tá? Então, alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou alguma sugestão, alguma coisa para falar? Pode falar, gente. Eu não quero ficar aqui falando sozinha, né? Quero que vocês participem, sintam-se à vontade, tá? Quem tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, pode falar, tá bom? O 5º parágrafo da revista, Sproul vai dizer, acho que está no meado do 5º aí, não sei se botou aqui, isso. Dizer que nada é impossível para Deus significa que Ele pode fazer qualquer coisa que queira fazer. Qualquer coisa que queira fazer. Seu poder não é limitado por limitações finitas. Nada pode restringir seu poder. Mesmo assim, seu poder é restringido pelo que e quem Ele é. Ou seja, nada pode restringir o poder de Deus. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas o poder de Deus é restringido a quem Ele é. E isso é fonte de segurança para nós. Tá? O que isso significa? Isso vai responder ao dilema da revista aí. Dilema da pedra. O que Sproul está dizendo aqui responde justamente a pergunta da lição. O dilema da pedra. A onipotência não significa que Deus pode fazer qualquer coisa. Deus não pode agir contra a sua natureza. Então, a gente escuta muito aí fora, assim, Deus pode tudo. Deus pode fazer qualquer coisa. Ah, você está duvidando do poder de Deus? Quando a gente fala assim, não é qualquer coisa que Deus pode fazer. Você está duvidando do poder de Deus? Deus pode fazer qualquer coisa. Não, não pode fazer qualquer coisa. Deus não pode agir fora do seu caráter, fora da sua essência. Deus não pode agir maculando o que Ele é. Tá? Então, quais são essas coisas que Deus não pode fazer? E como eu sei que Deus não pode fazer essas coisas? Como eu sei que existem certas coisas que Deus não pode fazer? Sou eu que estou dizendo? Se for eu que estiver dizendo, não vale de nada. Se for algum teólogo que está dizendo, não vale de nada. Mas as Escrituras, que é a nossa fonte, diz que nem tudo Deus pode fazer. Vamos para as Escrituras? Pode passar? Ele não pode negar a si mesmo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel,
Deus, ele não vai fazer algo, ele tem poder para fazer todas as coisas, mas ele não vai fazer algo que contraria a sua essência. Ele não vai fazer algo que contraria quem ele é. Nós mesmos como humanos, né, mortais, meros mortais, nós não agimos fora do nosso padrão. Muitas coisas nós deixamos de fazer, não, isso aí eu não vou. Eu vou até aqui eu não faço porque isso não, né, fere os meus princípios. Nós, como pecadores, nós somos restringidos pelo nosso ser, por quem nós somos, e quanto mais Deus. Ele não pode mentir, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, temos a firme consolação. Nós, o que pomos o nosso refúgio e reter a esperança proposta. Hebreus 6,18. Outra passagem está em Tito 1,2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Outra coisa que Deus não pode fazer, não pode tentar ninguém. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Outra coisa que Deus não pode fazer. Sproul vai dizer que o que Deus faz é sempre consistente com o que Ele é. Sempre consistente com o que Ele é. Às vezes, nós em nossas orações vamos pedir a Deus coisas que não está em conformidade com as Escrituras, não está em conformidade com a palavra de Deus. Mas a gente quer que Deus faça, ou a gente espera que Deus faça. Só que Deus vai fazer aquilo que é consistente com o que Ele é, com o seu caráter, santo, justo, perfeito. Então, como diz Sproul, seu poder não é limitado por limitações finitas. Nada pode restringir seu poder. Mesmo assim, seu poder é restringido pelo o que e quem Ele é. Alguém tem uma pergunta até aqui? Gente, eu vou achar que eu estou indo bem, né? Porque ninguém tem nenhuma dúvida a respeito de nada. Está tudo esclarecidinho, não tem dúvida a respeito de livre-arbítrio, a respeito do poder de Deus. Vocês entenderam, compreenderam bem? Tá bom. Essas restrições, porque a palavra restrição para Deus, eu, assim, particularmente, acho uma palavra assim, poxa, restrição, mas é a palavra mais próxima que nós encontramos aí. Então, essas restrições que os teólogos denominam como limitações, né, que também é um tanto, você fala as limitações de Deus, né, fica estranho, mas não é o termo ideal, mas é o termo que nós, né, na nossa compreensão, podemos alcançar, tá? Então, elas são identificadas em 3 aspectos, tá? Que são as limitações naturais. Deus não pode mentir, Deus não pode tentar ninguém a pecar, Deus não pode negar a si mesmo, entre outras coisas. As limitações autoimpostas, quebrar sua aliança. Lá para frente a gente vai estudar sobre aliança. Deus, ele não pode, aí eu não vou entrar em detalhes porque, né, é outro assunto, mas Deus não pode quebrar a sua aliança. Embora, se o homem é infiel, né, ele permanece fiel. Não pode quebrar a sua aliança. E as limitações por coerência, que a gente usa muito aí. Né? Por exemplo, fazer um círculo quadrado. Né? Ou é círculo ou é quadrado. Né? Ou, em outras palavras, Deus não pode ser bom e mal ao mesmo tempo. Como que ele vai ser bom e mal ao mesmo tempo? Ele é uma coisa ou outra coisa. O próprio princípio da lógica vai dizer isso.
Se algo é isso, ele não pode ser o contrário a isso. Então, essas limitações por coerência. Deus não pode ser bom e mau. Ele é a fonte de toda a bondade. Bom, se Deus é onipotente, ele não pode ser onipotente e não ter poder. Ele não pode ser onipotente, que o significado, como nós já vimos, é ser todo-poderoso e ficar à mercê dos homens, esperando uma atitude humana, ou à mercê da natureza, ou à mercê das circunstâncias, né? Das nossas vontades e desejos. Não. Se ele é todo-poderoso, ele é todo-poderoso de fato. Tá? Então são essas limitações, né? Como eu já disse, não é um termo adequado, mas é o que nós encontramos, que são as limitações que restringem a ação de Deus, digamos assim, tá? Então, depois que nós temos estudado tudo isso, Deus é onipotente, Deus é Senhor, Deus é poderoso, Deus é Criador, Ele mostrou na história, no decorrer da história, lá no Gênesis, na criação, lá no Êxodo, e foi no decorrer da história mostrando, e Jesus Cristo também, vencendo a morte, vencendo todas as coisas, a sua soberania, o seu poder, que a gente vê nas Escrituras. Isso é atestado aí até, por exemplo, ninguém pode contestar, né, por exemplo, o relato do Êxodo, por exemplo. Né? Então a gente vê Deus guiando, Deus sustentando, Deus trabalhando, Deus conduzindo o seu povo, Deus na história governando. Então a gente vê isso. Mas e aí? E para a nossa vida na prática? O que agora eu faço com tudo isso? Eu já sei que ele é onipotente, eu já sei que ele, como forte tirou o povo do Egito, eu já sei que ele governa, eu já sei que ele dirige, eu já sei que tudo está na mão dele, eu já sei que ele é Senhor absoluto, eu já sei que a vontade é dele, eu já sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu já sei tudo isso. Já sei que nada foge ao seu controle. E o que eu faço com isso? Bom, mais uma vez, entre tantas outras coisas que a gente pode tirar daqui, pontuei algumas coisinhas, tá? Primeiro ponto, isso nos conforta, como eu falei. Por que nos conforta? Como eu falei lá, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós estamos seguros nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Isso traz um conforto. Ele é onipotente, ele é Senhor, ele é imutável. Nós estamos seguros na mão dele, nas mãos dele. Então, a gente pode passar por circunstâncias, porque a gente sabe que Deus está trabalhando e Ele está envolvido com a sua criação e Ele tem poder sobre a sua criação. Então, Filipenses 4,13 vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ter a ciência, entender a onipotência de Deus, nos faz dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque aí nós podemos enfrentar todas as circunstâncias sabendo que Deus está no controle, depositando a nossa fé, a nossa esperança nele. Outro ponto nos mostra que assim como Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode negar a si mesmo. Ou seja, Ele não pode fazer nada que foge ao seu caráter, à sua essência. Nós também não podemos negar a nossa humanidade. Deus é todo poderoso, Deus é Senhor. Nós somos filhos, criaturas, né, para quem não é filho, nós somos filhos. Nós não podemos negar a nossa limitação. E às vezes, quando a gente vem, eu sou Senhor de mim, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho isso, nós estamos negando a nossa limitação. Tá? Então a palavra de Deus diz, né, em Salmos 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, nós não podemos negar a nossa humanidade. O que cabe a nós
nós temos que fazer. E o que cabe a Deus, colocarmos nas mãos de Deus. O poder pertence a Deus, não pertence a nós. Então nós precisamos analisar até que ponto vai a nossa mania de controle. Porque o controle está nas mãos do Senhor. Tá? Muitas vezes nós queremos tomar o controle está nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Outro ponto aqui, para a nossa vida prática, é que fortalece a nossa fé, porque sabemos que o plano de Deus vai se cumprir. Ou seja, Deus é onipotente. Já sabemos que Ele é onipotente, já sabemos o que é onipotência. Deus dirige e governa, Deus sustenta, Deus mostrou com o braço forte. Então nós sabemos que o plano dele vai se cumprir. Se Ele governa, se Ele dirige, se nós já entendemos o que significa tudo isso, nós sabemos que tudo que Ele prometeu, que tudo que Ele diz é verdade e que tudo vai se cumprir. Jó 42, 2 diz assim: bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó passou por aquelas coisas todas, mas ele entendia que o poder pertence ao Senhor. Nós entendemos que o poder pertence ao Senhor. Então, fortalece a nossa fé. A doutrina, o entendimento correto da onipotência divina, fortalece a nossa fé. Outra passagem está em 1 Coríntios 2, 9, 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou por Espírito. Ou seja, poder é todo de Deus. Nossos olhos são incapazes de ver. Nossos ouvidos são incapazes de ouvir. O coração humano não pode penetrar, a não ser pelo poder de Deus, pela soberania divina, pela onipotência desse Deus Todo-Poderoso que vem e move no nosso coração, e mexe no nosso coração. Então não são por meios naturais. E a gente tem essa mania, né? De querer controlar todas as coisas, de tomar um lugar que não é nosso e fazer por meios naturais. As coisas por meios naturais. Uma forçação. Coisas que a gente não pode fazer, coisas que não cabem a nós. Mas por meios sobrenaturais, pelo Espírito. Os nossos olhos são abertos, os nossos ouvidos são, né, nós conseguimos ouvir e o nosso coração é transformado. Então, a onipotência de Deus nos mostra que a gente deve colocar todas as coisas nas mãos do Senhor, debaixo do Senhor. Diante dos pés do Senhor. Porque não são por meios naturais, mas por meios sobrenaturais, pelo poder. Um poder que não pertence a nós, um poder que pertence a Deus. Então, para resumir a lição, para vocês fazerem perguntas, porque vocês estão muito quietinhos, né? A gente vai lá para o resumo da lição de estudo. Não sei se está aí no slide para passar. Isso. A onipotência de Deus está aí no resumo da revista de vocês, tá? A onipotência de Deus não significa que Deus pode fazer qualquer coisa, como eu já disse. Tá? Ele não pode agir contra a sua natureza, como já foi falado. Tá? A referência está em 2 Timóteo 2,13. Outra característica. A onipotência refere-se ao poder soberano de Deus, sua autoridade e seu controle sobre a ordem criada. Eu tenho uma referência aí, 2 Crônicas 20, versículo 6. Ponto 3 da revista. A onipotência, embora seja uma ameaça para o ímpio, é uma fonte de conforto para o crente. Por quê? Por que é uma ameaça para o ímpio e uma fonte de conforto para o crente? Porque sabemos que tudo há de se cumprir. Sabemos que Deus governa, dirige, então é fonte de conforto para nós, porque toda a promessa de Deus há de se cumprir na nossa vida. Então isso é fonte de conforto para nós. Nós estamos seguros, porque nós servimos a Deus onipotente. Ponto 4. O mesmo poder que Deus exibiu na criação
criação. Ou seja, o poder de criar e o poder de recriar. O poder de fazer nova todas as coisas. Deus tem esse poder. A pessoa fala assim, o mundo não vai acabar não, as coisas vão ficar do jeito que está, é o coração humano que vai se regenerando. Não. Deus, ele tem o poder de criar e recriar todas as coisas, e nós sabemos disso porque a Escritura diz isso. Porque a Escritura revela um Deus onipotente. E o ponto quinto, nada no universo pode atrapalhar ou frustrar os planos de Deus. Isso já foi explicado. Nada no universo, por quê? O Criador, ele tem controle, ele tem domínio sobre a sua criação. Então, o Senhor criou, o Senhor dirige, o Senhor governa, o Senhor cuida, e nós vemos tudo isso nesses versículos que foram passados aí. Tá? E a referência que eu botei foi Jó 42:2, né? Que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, nós podemos descansar debaixo da onipotência divina. Esse atributo de Deus, ele traz um conforto muito grande para nós. Porque nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos que servimos a um Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que todas as coisas vão se cumprir, nós sabemos que Ele trabalha para o nosso bem, nós sabemos que Ele não pode mentir, nós sabemos que Ele não pode negar a si mesmo. Então, tudo aquilo que Ele tem passado para nós, tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, é verdade absoluta e há de se cumprir nas nossas vidas. Então, eu vou terminar, para vocês fazerem as perguntas de vocês, em Efésios 3, 20 e 21. Não sei se eu botei aí. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, que nós possamos descansar na onipotência de Deus. Sabemos que nós estamos debaixo de Deus onipotente, como diz lá no Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Do Altíssimo, aquele que está acima de todas as coisas. Que nós possamos descansar nessa doutrina, nessa verdade. Tá? Agora eu vou abrir para vocês perguntarem. Ninguém tem pergunta? Bom dia, gente. Bom dia. Então, você falou bem rapidamente sobre a questão do livre-arbítrio, né? Que é uma questão meio polêmica. Assim, para que eu acho que quem não é cristão tem uma certa resistência em relação a isso. Eu acho que ia ser legal falar pelo menos um pouquinho, desculpa se a minha pergunta está saindo muito do tema, eu acho que não. Falar sobre livre-arbítrio e livre-agência. Quais seriam as diferenças e qual a importância da gente saber disso, né? Em relação ao tema que foi falado hoje. É polêmico, eu vou tentar responder essa pergunta. Agostinho, ele fala sobre livre-arbítrio, ele usa esse termo, tá? Embora ele use esse termo, ele não usa esse termo como nós usamos hoje, tá? Porque quando a gente fala livre-arbítrio, a gente fala como se nós fôssemos donos de nós mesmos. Que todas as escolhas fôssemos nós que fizéssemos e tudo mais, né? Mas o livre-arbítrio significa você arbitrar, você ser arbitrário sobre a sua vida. Você faz do jeito que você quer, da maneira que você quer, mas você não vai sofrer o sentido de livre-arbítrio realmente, tá? Por isso que eu não gosto desse termo, eu prefiro o termo que você usou, livre-agência, embora Agostinho use o termo livre-arbítrio, eu prefiro o termo livre-agência, porque o livre-arbítrio dá o entendimento de que o homem pode fazer tudo que ele bem entender, sabe? Ele é dono de si e ele não é influenciado por nada nem ninguém, foi uma escolha dele, unicamente dele, né? Que ele de si mesmo elaborou. A livre-agência, ela é diferente porque, digamos assim, nós vivemos no
influenciador. Nós recebemos informações o tempo todo, somos bombardeados com informações, com verdades, com mentiras, uma série de coisas. Então, o tempo todo nós estamos sendo influenciados. A gente vê isso aí, né? Na política, na religião, o tempo todo, o tempo todo. Filmes, novelas, tudo tem um caráter já para moldar o coração, já para infiltrar, já para trazer pensamentos e conceitos já para nós, né? Mudar a nossa filosofia, nos formar. Então, a livre agência é quando você responde a esses elementos. Você tem a capacidade de responder sim ou não, mas você está sempre sendo influenciado por alguma coisa. A sua resposta não foi algo elaborado de você mesmo. Não foi algo seu, da sua cabeça, da sua pessoa. Mas foi algo que você foi influenciado, você foi moldado, você foi trabalhado para receber aquilo. Ou seja, o tempo todo nós somos influenciados por algo. Isso é livre agência. Isso nós possuímos. Porque o tempo todo a gente tem esse poder de escolha. Eu posso escolher fazer isso ou fazer aquilo. As possibilidades, elas são apresentadas a mim e eu posso escolher. Isso é livre agência. O livre-arbítrio seria eu arbitrando sobre a minha própria vida, sem influência alguma. Sem influência alguma, só Deus. É por isso que eu não gosto do termo livre-arbítrio. Eu não sei se eu consegui responder perfeitamente, tá? Mais alguém? Não tem mais perguntas, gente. Pensei que todo mundo fosse me perguntar. Ninguém mais? Nem Antônio que pergunta pra caramba? Eu sabia que você estava doido para perguntar alguma coisa. Então. Não me faça pergunta difícil, hein? Mas a ideia é essa. Eu vou te fazer uma pergunta difícil, uma pergunta muito difícil, muito difícil mesmo. Mas eu só vou te fazer essa pergunta porque eu acredito que você é perfeitamente habilitado para trazer um pouco de luz a essa questão, tá? E assim, ok, a gente entende a onipotência de Deus, o fato de Deus ter um supremo poder, o fato de Deus ser todo poderoso. Contudo, eu acredito que isso seja até compreensível para muitas pessoas, até mesmo não cristãs, mas acho que a maior dificuldade seria, por exemplo, vocês têm um texto que diz que Deus não pode ser tentado e Ele mesmo ninguém tenta pelo mal, né? Mas nós, como humanos, nós somos tentados pelo mal, né? Então, assim, a pergunta que eu quero te fazer é, poxa, se Deus é bom e se Deus é todo poderoso, por que o mal existe? Poxa, mas que pergunta, meu Deus, essas perguntas que... Essa é fácil. Né? Não, porque eu sou seu amigo, entendeu? Tô vendo. Bom, em última instância, eu vou responder para você de uma forma bem simplificada, tá? Para não entrar em pormenores. O mal existe para a glória de Deus. Ou seja, Deus, ele mostra o seu poder nos vasos de ira, né? E nos de honra. Então, em última instância, para não ficar delongando muito, porque esse assunto é bem polêmico, né? É para a glória de Deus. Porque esse contraponto, para nós entendermos a grandeza, sempre tem um oposto para a gente entender, né? A glória, a beleza, a gente vê a feiura, essas questões, sempre do oposto para fazer uma comparação. Para a gente entender melhor a glória de Deus, por isso que o mal existe. Não sei se foi tão boa assim, mas mais ou menos isso, tá bom? Mais alguma pergunta? Ninguém? Então, vou encerrar, vou chamar o pastor. Muito obrigada pela paciência de vocês, obrigada pela participação de cada um. Que Deus nos abençoe e que esse conhecimento seja para a nossa vida prática, não seja apenas
uma transmissão de conhecimento, mas que a gente possa assimilar isso tudo, que a gente possa viver mesmo, sabendo que a gente está debaixo de um Deus Todo-Poderoso, e das mãos de um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, tá bom? Bom dia, gente. Bem, obrigado, professora Ana Estrela. Foi uma espera longa, né? Meses, né? Acho que quase um ano, né? A Ana foi uma das primeiras professoras a preparar a aula. Quando falou que ia ter CTM, minha aula já está andando. E foi uma aula muito boa, como tem sido também dos demais professores. A gente está muito feliz com essa composição dela, de diversidade, né? De pessoas com vários planos de fundo de conhecimento e o CTM tem sido realmente, tem respondido a perguntas muito difíceis do nosso tempo, né? Esse PRO torna isso bem fácil para que possamos fazer uma reflexão como essa aqui. Bom, domingo nós vamos falar sobre a onipresença de Deus. Eu queria que vocês viessem, voltassem, vocês que estão assistindo em casa, por favor, se conectem conosco. Vai ser maravilhoso também. Sabemos questões difíceis, né? Como hoje, questões complexas, como a pergunta do Anthony, mas elas são pertinentes para o mundo que a gente vive hoje. E eu tenho aqui um breve relato de como foi a nossa semana, né? Essa semana foi a semana da plantação da igreja lá em São José dos Campos, né? A igreja sonhou junto, orou junto, e eu peço que vocês, por favor, continuem orando por nós. Nós começamos nosso primeiro campus de São José dos Campos, chamamos de campus porque são pré-encontros, até que tenhamos formalmente a igreja começando a organizada, como a gente está planejando, assim como os outros campos que já foram anunciados aqui. Então foi uma semana de muito trabalho, hard level, nível pesado, de ir para parques às 6 horas da manhã, igual a Dona Cris, evangelizar no parque que tem lá na rua da igreja, é fantástico. E graças a Deus, Deus deu graça aos irmãos que trabalharam duro esse dia. Também quero agradecer ao João. O João ajudou muito. E também o nosso envolvimento com as pessoas da cidade. Pela graça de Deus, nós tivemos pessoas lá no culto, graças a Deus. Deus enviou famílias, né? A gente está envolvido com famílias lá de São José. E temos já assim, envolvimento já com evangelismo e futuro discipulado. Significa que a igreja está trabalhando para o crescimento desse campus. Okay? Nós não trouxemos as fotos, nós vamos em algum momento trazer para mostrar a igreja como foi, né? E eu também queria registrar a presença do conselho, né? Relatar, o conselho esteve conosco, sonhando junto, orando junto, e realmente sendo partícipe desse momento importante da Igreja Presbiteriana Atos. Então, por favor, continue em oração. Deus está impulsionando. Eu tenho dito que o Espírito Santo está soprando. Vocês ouvem eu falar isso aqui. E tem mesmo, a gente está aí caminhando com o CTM abençoado, com a implantação de nova igreja agora lá, e novos campos surgindo a partir de 2021. Então, eu quero falar para os irmãos que estão chegando, por favor, arregassem as mangas, procurem os líderes da igreja e vamos somar. Nós precisamos de trabalhadores. Eu me lembro da gente num culto aqui orar, Senhor, envia mais trabalhadores para a Seara. E Deus enviou vocês. E compondo a igreja que tem trabalhado duro aqui. Então, graças a Deus por isso. Bom, eu gostaria de convidar você para o culto de hoje à noite, às 18 horas. E também lembrar que terça-feira nós temos um culto de oração online, culto pelo Meet. O Google Meet tem sido fantástico, você não pode perder. Os irmãos que não podem sair de casa por conta de pandemia ou qualquer outro aspecto têm se conectado conosco, tem sido incrível. Toda terça-feira esse link chega pela linha de transmissão e tem sido um momento ímpar da igreja participar, orar e trabalhar. Bom, então fique de pé, vamos orar para a gente encerrar. Agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito nessas vidas.
soberano e eterno Deus, maravilhoso, glorioso, muito obrigado por toda essa semana de trabalho. Muito obrigado por chegarmos até aqui, por ter nos dado graça sobre graça, porque nós mesmos, de nós mesmos, não podemos fazer nada sem Ti. Tu disseste isso na Tua palavra. Obrigado por essa escola bíblica que nos ensinou muito. Obrigado porque Tu tens sido maravilhoso para conosco. Tem nos feito sonhar, tem nos feito trabalhar no Teu reino, no Teu reino. Nós pedimos que a igreja de São José dos Campos, que agora é incipiente, seja uma igreja também preparada para ser uma igreja transformadora, fazedora de discípulos, naquela cidade que tanto carece do Teu Evangelho. Oramos também pelos campos aqui do Rio de Janeiro, de São Gonçalo e as regiões adjacentes, que o Senhor derrame poder e graça para que o Teu Evangelho avance, Senhor. E finalmente queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez até aqui. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Até o próximo encontro.